Há vitórias que exaltam, outras que corrompem, derrotas que matam e outras que despertam. Luffy e seu bando foram derrotados em Shabold pela primeira vez e muita coisa aconteceu após isso. Luffy alcançou o status de Yonkou após sua vitória contra Kaido e atualmente caminha para ser o pirata mais forte dessa era. Mas o que ele não contava é que seu nêmesis de 2 anos atrás apareceria, o Almirante Kizaru. E uma coisa agora é fato, o poder de Luffy é 100 vezes mais forte do que de 2 anos atrás. Luffy versus Kizaru é real. Quer saber tudo sobre o maior duelo dos mares? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tô animados, né? Tô animados. Que episódio fantástico. Finalmente chegando Luffy versus Kizaru pelo anime. Luffy, um Yonkou, lutando contra o Almirante. Quantos anos esperamos para ver um Almirante lutando com tudo? E vai começar a partir de agora. E já vem trazendo inclusive o nível de força aí do Luffy e dos Chapéus de Palha. 100 vezes mais poderosos do que Shabold. Quer saber tudo sobre esse duelo e o real nível de força do Luffy? Assiste esse vídeo até o final, tá bem legal, tá bom? Se você é novo no canal, vai na maciota. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Agora, se você é da pior geração, já sabe, soco 100 vezes mais forte no like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1125. Então vamos lá, pior geração. O episódio começa com os pacifistas e os reis do mar mecânicos feitos pelo Vegapunk atacando os navios da marinha e 2 vice-almirantes acabam lutando contra eles. Doll chuta um pacifista na cara. Eu adoro o estilo de luta da Doll, já virou minha vice-almirante favorita. O melhor também é aquele ser amaldiçoado com nada menos do que 6 queixos. Coitado desse vice-almirante, né? Também tem esse vice-almirante que usa um braço mecânico, chamando aqui diretamente pro Zephyr do filme Z, tá bom? Ele soca os reis dos mares, ele destrói. Pra quem não conhece o filme Z, fica a minha recomendação, porque na minha opinião é o melhor filme de One Piece que tem. O Almirante Z é revelado como quem treinou o Akainu, o Aokiji e o Kizaru. Bom, temos uma bela referência ao seu estilo de combate com esse vice-almirante que usa um braço mecânico. Eu acho legal como ele consegue fazer eles parecerem bem fortes em pouquíssimas cenas, afinal as bestas mecânicas não são brincadeiras e isso é bem evidenciado em como elas destroem esses navios muito facilmente. Outra coisa, sabemos que o instinto primordial desses experimentos é incontrolável. Esse fato foi confirmado pela Leech após o ataque daquele tubarão no início do arco, de não obedecer ordens, e depois que a Ice Snake também acaba se apaixonando ali pelo Luffy, mostrando que o amor da boa Hancock está encravado no seu DNA. A questão aqui é, essas bestas mecânicas, como elas reagiriam a um chamado de Poseidon? É muito provável que elas podem acabar ao lado de Shirahoshi, claro, se não forem todos destruídos aqui depois do grande incidente da ilha. Já em Egghead, vemos que o Soap, o Nami, o Vegapunk, eles estão assistindo o confronto por um Dendemushi e o Vegapunk nos conta um pouquinho mais sobre a hierarquia de comandos dos novos pacifistas, que basicamente segue a mesma ordem dos Serafins, com Gorosei no topo, Vegapunk na sequência, Sentomaru e abaixo disso quem possuir o chip de autoridade de controle. Vegapunk também sofre, se desculpa com Sentomaru por fazê-lo lutar logo com Kizaru, afinal os três têm uma conexão muito forte. E então mudamos para o Almirante Kizaru chutando Sentomaru, que sai voando por conta desse ataque e questiona por que Sentomaru está ajudando piratas, ao qual o Sentomaru responde que é tudo pelo Dr. Vegapunk. Temos então um mini flashback que mostra o encontro deles com Kizaru, Vegapunk e Sentomaru. O Kizaru foi quem acompanhou o Vegapunk para ajudar os aldeões de uma vila que sofriam com ataques de ursos. E lá eles acabam conhecendo o jovem Sentomaru e o Vegapunk acabou contratando ele para ser o seu guarda-costas. E o Sentomaru pediu para o Kizaru a ensiná-lo a lutar para se tornar um bom guarda-costas. Eu acho muito legal essa cena, porque logo de cara você já nota que o Kizaru ele gostou do garoto. E detalhe, né? A história deles foi revelada no SBS 106. O que eu acho mais engraçado é que Oda, depois de soltar isso em um SBS bem recente, ele desenhou essa cena no mangá, tá bom? E também o anime acabou colocando aqui. Enquanto a aliagem do Zoro ligando ele ao Ryuma, o Oda
deixa só no SBS aí, não vou pôr no mangá não. De volta ao presente, Kizaru usa o Yasakani no Magatama para atacar o Sentomaru. Em seguida, o Sentomaru usa o seu Ashigara Dokoi para atacar o Almirante, mas o Kizaru o impede sem sequer usar o poder da sua fruta Logia, dizendo que ele também tem uma defesa muito forte e um golpe devastador. Sentomaru é derrotado pelos raios de Kizaru e o Almirante então usa o chip de comando para comandar os pacifistas e fazê-los lutar contra os reis dos mares de Vegapunk. Do lado de fora da Labo Phase, o Vega Force 01 já está carregando o Sunny para o outro lado da ilha. Ao mesmo tempo, o Kizaru voa através da barreira e vemos um rosto de Kizaru mais sério e irritado que normal. Isso certamente vem dele não conseguir salvar Sentomaru e ter que lutar com ele. Sua missão é resgatar York, a Punk Records e a usina, mas ele gostaria de levar alguns amigos. E que cena é essa, né? Fala sério. Olhem para a imagem quando ele luta contra o seu pupilo. Vejam a sua capa com sua justiça obscurecida e basicamente quase de forma poética rimando com a justiça pessoal de Borsalino, a justiça obscura. Mas o que isso significa? Não apenas coloca ele entre o extremo de Akainu e o preguiçoso de Aokiji, mas é para nos mostrar que o Kizaru ele não entende o que é a verdadeira justiça. Ou melhor, eu acredito que o Kizaru ele não entende nem qual que é o seu papel ou qual é o seu propósito. E a única maneira dele descobrir isso é através de combates. Nos episódios anteriores, o Kizaru diz que não pode perdoar Sentomaru e Vegapunk e se refere a si mesmo como sendo uma engrenagem da máquina que também pode ser traduzido como um escravo corporativo do governo mundial. O cartão Vivrecard do Kizaru afirma que ele prefere seguir ordens e não liderar e por isso que a sua justiça é obscura. Eu acredito que o Kizaru realmente deseja lutar contra essas pessoas porque ele quer entender exatamente por que elas lutam. Qual é o seu senso de justiça? Qual é o seu propósito? Quão longe eles poderiam ir para atingir seus objetivos? E é por isso que eu acredito que ele aprendeu aqui o motivo do Sentomaru ficar ao lado dos piratas em combate. E ele não finalizou seu pupilo muito por conta disso. Uma ruptura começa a aparecer agora no nosso Almirante, que vai ter um desenvolvimento fantástico ao longo desse arco. Dentro da Labo Phase, uma surpresa. Rob Lute ataca Vegapunk, mas a Stussy usa o seu corpo para protegê-lo. O Sanji pega a arma de bolhas da Nami, prende o Kaku dentro de uma bolha e o Zoro bloqueia o Lute, o levando para fora do laboratório. Eu disse que a Stussy estava com bandeiras negras de morte aí nos últimos episódios porque o Lute estava olhando muito para ela, não gostou da traição. Realmente mandaram mal também em deixar ele naquela sala e não prender ele já em uma bolha como fizeram com os Serafins. Lembrem que a bolha tem os efeitos do Kairoseki que enfraquece usuários de fruta. Agora sim, eu também acho que foi uma oportunidade perdida aqui de não ter o Usopp usando essa pistola de bolhas, né? Porque a Nami ganhou um pedacinho da Big Mom, então deu ao atirador do bando uma arma anti-Akuma no Mi Oda. É só isso que a gente quer, seria bem legal, né? Agora, Zoro versus Lute. Obviamente que o Lute, ele não pode derrotar o Zoro, tá? Mesmo que o Zoro lute com uma espada ou com uma mão, se você quiser. Mas não esqueçam que Rob Lute, ele está com os níveis superiores, tá bom? Ele é um prodígio, então sua taxa de crescimento é relativamente rápida. E vai dar uma bela luta pro Zoro. Ele está desperto, muito mais forte do que antes. E o Luffy teve que lutar com ele usando a quinta engrenagem. Então é a forma mais forte do Luffy. Não dá para subestimar Rob Lute. Por mais que eu esperaria que o Zoro derrotasse ele com relativa facilidade, o mangá deu uma dificultada pro Zoro, né? Vamos ver o que o anime vai fazer, né? Bom, vai ser necessário certamente alguns ataques fortes do Zoro para fazer ele cair. Mas vamos pro ápice do episódio. E que animação foi essa, né? Só de lembrar do Luffy chegando aqui já me dá arrepios. Kizaru está prestes a seguir o Vega Force 01, mas o Luffy aparece e dá um belo de um chute no Kizaru com um sorriso atrevido. E o Luffy diz ao Kizaru que agora eles estão 100 vezes mais fortes do que há 2 anos atrás e... uau, meus amigos. Primeiro de tudo, o Luffy chamou o Almirante pelo nome. E você sabe que a coisa está ficando séria, porque o Luffy dificilmente chama alguém pelo nome ou lembra do nome da pessoa. Eu acho que é realmente interessante porque ele geralmente só se importa em saber os nomes dos seus nakamas e inimigos poderosos. Isso claramente faz de Kizaru um inimigo muito importante e marcante para a jornada de Luffy dos Chapéus de Palha. O Luffy inicialmente o temia e atualmente o respeita o suficiente para chamá-lo pelo nome. E vale lembrar que a promessa de Luffy no time skip não foi para superar Shanks, Barba Branca, Roger. Não, o Luffy prometeu que o seu bando ficaria mais forte para superar justamente
o Kizaru. Sim, ele fez essa promessa. E a melhor parte aqui, galera, é esse chamado ao capítulo 498. O Luffy diz que eles estão 100 vezes mais fortes. E isso foi exatamente o que a Shaq disse pra eles em Shabold, que o Rayleigh, Rei das Trevas, era 100 vezes mais forte do que qualquer um deles. Ou seja, temos aqui a confirmação oficial do poder do Luffy, considerando que Oda utilizou a mesma frase em ambos os momentos, e essa luta obviamente é um análogo direto a Shabold, de onde eles estavam escapando. E isso solidifica que sim, o Luffy é tão forte quanto o Rayleigh era em Shabold. E o que eu gosto aqui é do chamado também do Ray enfrentando o Kizaru, porque o Luffy fez a mesma coisa, um chute direto contra o Almirante. A clara diferença é que o Ray está mais velho, a durabilidade, a potência dele diminuem conforme a idade vem. Então a sua liberação de Haki fica mais fraco, sem isso o Rayleigh ficaria indefeso se lutasse dias. Mas o Luffy, bom, ele tá quase no seu auge, né? E o velho Rayleigh era forte o suficiente para segurar o Kizaru há 2 anos atrás. O Luffy deve ser capaz de segurá-lo por tempo suficiente para que a fronteira do domo seja desativada. Mesmo assim, sempre vale lembrar que os almirantes não podem ser subestimados. O Oda estabeleceu há muito tempo que os almirantes são o eixo de equilíbrio do poder contra os Yonkou, dos quais temos 4 imperadores e somente 3 almirantes. Isso significa que para manter o equilíbrio de poder contra monstros como o Yonkou, você precisa ter os seus próprios monstros. Então desconsidere esse negócio aí de nível almirante abaixo de nível Yonkou. Não, lembra que o Kizaru perguntou pro Sakazuki: quer que eu vou interceptar Big Mom e Kaido? O cara quer lutar contra 2 Yonkous. Não dá pra subestimar. Ó, recomendo de novo o filme Z, porque lá você vê bastante do Kizaru lutando e quanto ele é insano de forte. Mas bem, como o Luffy vem com tudo, eu adoraria ver o despertar de uma Logia, mesmo já sabendo que não apareceu. Mas eu queria ver o despertar. Por que o Oda tá aguardando tanto isso, né? Poderia um almirante nos mostrar um pouquinho de como realmente é. Tem um avatar do elemento, altera o ambiente, como aconteceu com o Punk Hazard. Bom, Luffy no Gear 5 já dá pra matar um pouco a ansiedade do despertar, né? Porque eu quero ver ele pegar os lasers do Kizaru e usar como arma, assim como ele fez com o relâmpago. Vai emborrachar a luz. Agora, o que a luz desperta faria, meus amigos? Kizaru não é um almirante à toa, ao mesmo ponto que o Deus do Sol não pode ser subestimado. E esta é uma grande oportunidade para fazer Rob Lute, que negou um almirante, e claro, o resto do mundo aceitarem definitivamente o status de Yonkou, The Monkey D. Luffy. Que episódio legal, muito bem animado, a chegada do Luffy contra o Kizaru aqui, meus amigos, hein? E essa fala dele falando que está 100 vezes mais forte, solidificando o seu status atual. Se o Rayleigh é nível Yonkou, segundo os memes, o Luffy então também é. Não à toa tem esse status. Vamos ver se eles vão expandir um pouquinho mais essa luta, porque a luta do Luffy versus o Kizaru é uma das melhores lutas de todo o anime. Sim, finalmente vamos ter uma luta contra um almirante. Então se segura na cadeira aí porque vem coisa boa. Se você gostou desse vídeo aqui, ó, deixa um like pra eu saber, tá bom? E coloca o seu review aqui nos comentários. Quero saber o que vocês acharam desse episódio. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!